A justiça eleitoral no país todo, a cada eleição, a cada pleito, nós evoluímos. Porque as ferramentas tecnológicas do judiciário como um todo, elas não param. Tem o CNJ, tem os próprios tribunais que desenvolvem seus sistemas e a justiça eleitoral também não fica atrás. Até porque a tradição da justiça eleitoral, já desde o advento da urna eletrônica, é não parar nesse aspecto. Então, a cada ano nós temos disponível ferramentas que facilitam o trabalho. Trabalho de quem? Só o nosso? Não, facilitam a vida do eleitor, facilita o entendimento, facilita para o candidato, enfim, essa é a intenção. Então, falamos especificamente tanto do mural quanto da petição eletrônica. Aqui no estado do Amapá nós já temos, no nosso tribunal já temos regulamentado através de resolução e ela fez uma diferença, podemos dizer, em relação ao mural eletrônico. Da última eleição para essa agora, será uma diferença muito grande. O mural está disponível para qualquer consulta 24 horas em tempo real. Antes nós precisávamos correr fisicamente, manualmente, para ter publicado lá, assim, pregado mesmo, tirava uma sentença, colocava outra, tudo manual por causa dos prazos. Então, obviamente que o mural eletrônico é um avanço. Já disponível para qualquer consulta, do candidato, do advogado, das coligações, dos partidos, enfim. E a petição eletrônica, tanto quanto em qualquer âmbito do judiciário, é a regra. Nós estaremos cada vez mais virtualizados, por óbvio, e o advogado prescinde dessa ferramenta, como ele já tem na Justiça Comum, agora também peticiona direto os partidos, as coligações, e a gente já está preparado para receber esse peticionamento. O eleito, a majoritária, que tem essa referência e legislações que efetivamente devem trazer para a gente um referencial de norte para Esse é um evento do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que foi uma demanda feita pela OAB, Comissão de Direito Eleitoral, de qualificar esses pretensos candidatos, tanto aqueles que vão à reeleição quanto aqueles que estão entrando novo, em termos de a lei de ficha limpa, a improbidade administrativa e as mudanças da legislação eleitoral recente do ano de 2015. Com a mini-reforma, nós tivemos que reformular algumas medidas que nós já vimos tomando. O tribunal teve a iniciativa de preparar cursos de cidadania, caravanas da cidadania. E nós nos preparamos para seguir em todas as zonas eleitorais com esse curso. O curso de sucesso absoluto, aberto ao público, para os candidatos, pretensos candidatos, comunidade, lideranças. Com o advento da mini-reforma, então, reformulamos todo o nosso material, a forma de ensinar, porque já deveria se incluir de imediato todas as determinações que vieram, né, com a nova lei. E assim foi feito, porque dúvidas aí surgiram aos montes, né? Então, o que nós temos essa preocupação? E se der tempo, e a gente tem feito as inspeções, as visitas nas zonas eleitorais, e para tirar a dúvida mesmo com o que veio com a mini-reforma, podemos falar da propaganda que ficou, antes podia uma coisa, agora não pode outra. A reforma eleitoral de 2015 trouxe algumas mudanças procedimentais, mas outras mudanças bastante significativas para o processo eleitoral. A primeira mudança que eu considero significativa diz respeito à propaganda eleitoral antecipada. Porque a partir do dia 16 de agosto de 2016, o ano das eleições, é viabilizado, é permitido aos candidatos já registrados, que o período de registro termina no dia 15 de agosto, então, a partir do dia 16 eles podem realizar a propaganda eleitoral, isso sem qualquer tipo de empecilho. Antes dessa data, antes do dia 16 de agosto, em tese, poderá restar configurada a propaganda eleitoral antecipada, que é um ilícito eleitoral punido com pena de multa e possivelmente outras repercussões eleitorais que possam restar configuradas. O legislador, ao fazer a modificação do conceito do que é uma propaganda eleitoral antecipada,
ele trouxe uma maior permissividade, um maior enlarguecimento do conceito de propaganda eleitoral antecipada, viabilizando que seja, segundo o texto da lei, do artigo 36A da Lei 9.504, que sejam enaltecidos aspectos qualitativos do candidato, seja mencionada a pré-candidatura, ele só não pode fazer pedido de voto, pedido expresso de voto, isso que diz a lei. A interpretação disso vai ser dada pelo Poder Judiciário, pela Justiça Eleitoral. Então isso vai ser uma questão que o Poder Judiciário vai ter que ser instado e os candidatos também vão ter que tomar as devidas cautelas para que haja observância dessa lei, desse aspecto, e também o Ministério Público a adotar um parâmetro objetivo de atuação. O segundo aspecto que me parece importante também diz respeito justamente ao período eleitoral, que antes se iniciava em meados de junho com as convenções partidárias e a partir do dia 5 de julho iniciava o período de registro com as impugnações aos registros de candidaturas, ou seja, período eleitoral estricto sensu. A partir de agora, houve um encurtamento desse período. Como eu coloquei, o registro de candidatura vai se iniciar apenas no mês de agosto e o período de propaganda eleitoral, tanto em rádio, TV, quanto também os atos de campanha, vão ser mais reduzidos. Isso vai ser um desafio bastante significativo para o Ministério Público e para a Justiça, porque a atuação vai ter que ser muito mais rápida. E o terceiro aspecto diz respeito ao financiamento das campanhas, que a partir dessas eleições foi vedado o financiamento privado por empresas, por pessoas jurídicas, que eram tradicionalmente, até as últimas eleições, os grandes financiadores de campanhas, inclusive dando ensejo a diversas ações eleitorais que podem redundar em cassação de diploma de candidatos eleitos. Com essa mini reforma, aquilo que até nós sempre lembrávamos das placas colocadas nas casas, nos bens particulares, proibido. Agora só adesivo de papel e na metragem autorizada e permitida. Isso é um ponto importante e que vai gerar, sim, pode gerar muita fiscalização, gera multa, enfim, tá aí na mão do candidato. Mais claro, o TSE é impossível. Mas a nossa função também é estarmos muito firmes aqui no sentido de garantir para o eleitor, só para ele, que ele tenha o pleito mais limpo possível. O TSE, na verdade, ele tem a competência constitucional para regulamentar as eleições no Brasil. Ou seja, somente o Tribunal Superior Eleitoral pode regulamentar as eleições, né? E ele faz isso através de instruções. Ele edita resoluções que regulamentam cada uma das etapas desse processo eleitoral, né? Para poder fazer isso, ele faz audiências públicas, ou seja, ele consulta a sociedade, ou seja, todos os interessados, e aí isso inclui os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, os advogados, as partes, a OAB, o Ministério Público, todos podem se manifestar, a sociedade civil organizada, qualquer um pode se dirigir ao TSE nessas audiências públicas e manifestar o que ele sugere de mudanças em relação àquela minuta apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que é a biometria? Ela vai dificultar muito a fraude. Sempre é preocupação que o resultado do processo eleitoral seja o mais legítimo possível. Então, a biometria facilita isso. Sou eu indo lá com a minha digital, eu me apresentando, não tem como outra pessoa ir ao meu lugar. Nós tínhamos mecanismo para fiscalizar isso, por isso que eu até falei de início que seria a solução para um problema que não existia. Mas isso foi no início, quando eu comecei a pensar sobre a biometria. Hoje não, hoje a gente já não imagina mais sem ela. O eleitor não teve problema, o eleitor consegue votar em tempo bom, não demora, não causa tumulto. Mato Grosso dentre os tribunais eleitorais, é o primeiro tribunal a implantar o Diário da Justiça eletrônico, né? E isso trouxe grande celeridade, grande transparência para a publicação dos atos judiciais. Antigamente eram publicados em jornais físicos e o Diário da Justiça eletrônica trouxe uma grande publicidade a essas decisões judiciais.
Na sequência, nós implantamos o mural eletrônico, ou seja, o Diário da Justiça Eletrônica do ano de 2007 e o mural já é do ano de 2014, na eleição de 2014. No período anterior, a gente tinha a publicação das decisões em cartório ou em secretaria em murais físicos, obrigando os advogados a virem pessoalmente ao tribunal para verificarem as decisões proferidas pelos juízes nos períodos eleitorais. Com a implantação do mural eletrônico, isso mudou, ou seja, os advogados, principalmente, não precisavam mais vir até o tribunal e passaram dos seus escritórios, acompanharem as decisões proferidas pelos juízes, ou seja, pela internet, nosso site internet, ele passou a acompanhar essas decisões. Isso foi interessante também, porque não só os advogados acompanhavam, a imprensa também. A imprensa passou a monitorar essas decisões publicadas e soltava a notícia muito antes, às vezes, do advogado ficar sabendo da notícia, ou seja, isso trouxe transparência para o processo eleitoral, o que é bastante vantajoso para o TRE. Então, em 2014, antes de iniciarmos o período eleitoral, em razão de problemas que nós tínhamos vivenciado em eleições anteriores, foi feito esse projeto para implementar o mural. É um sistema, uma forma de trazer para o site, para o portal do TRE, todas as publicações que antes eram feitas no mural físico. E a publicação no mural físico trazia diversos problemas para os advogados, principalmente, porque ele tinha que deixar uma pessoa de prontidão ali na secretaria para acompanhar as publicações que não tinham horários estabelecidos. E o mural resolve isso, porque a partir do momento que você peticiona inicialmente junto ao tribunal, você, com aquele número do protocolo, você passa a receber pelo seu celular, pelo seu smartphone, qualquer movimentação do processo e, por consequência, as publicações de decisões. Então, o mural foi um divisor de águas, uma ferramenta que trouxe transparência, celeridade e segurança no processo eleitoral. O Diário da Justiça Eletrônica é o meio oficial de publicação dos atos judiciais do tribunal. Ou seja, esse é o mecanismo pelo qual a gente comunica à sociedade todas as decisões proferidas pelo tribunal, tanto pelos juízes singulares de primeiro grau, quanto as decisões colegiadas proferidas pelo tribunal. No período eleitoral, em virtude da celeridade, da necessidade de que a gente tenha mais rapidez no cumprimento das decisões, especialmente porque os prazos correm inclusive aos finais de semana, aos sábados, domingos e feriados, nós temos a necessidade de publicar com mais celeridade. Então, surgem dois mecanismos de publicação, que é a publicação em sessão, que somente ocorre para as decisões colegiadas proferidas pelo tribunal, e as decisões monocráticas de assuntos bem específicos referentes àquela eleição, elas são publicadas em mural. Ou seja, no mesmo dia que elas são publicadas, começa a correr o prazo, né? Antigamente, quando tínhamos o mural físico, a gente tinha uma dificuldade de publicar isso e de garantir a fidedignidade da publicação. No mural eletrônico, a gente tem mais controle sobre isso e tem mais transparência nesse processo, né? Então, é bem vantajoso. O mural eletrônico, para nós advogados, é uma ferramenta maravilhosa. Ela traz uma socialização da informação. Para nós que trabalhamos com prazo, nos traz a possibilidade de termos conhecimento da hora exata que uma determinada decisão foi publicizada, que a partir do momento disso correm os prazos para nós promovermos os recursos e, além disso, nos dá a informação correta da decisão. Não precisamos mais deslocar do nosso escritório para irmos ao TRE para buscarmos essas informações. Então isso, para o advogado, para a parte, é um ganho muito significativo. De nada adianta o advogado ter celeridade na informação, ou seja, ele sabe rapidamente da decisão e ele prepara o seu recurso, por exemplo, se ele não tiver celeridade no encaminhamento desse recurso ao tribunal. Ou seja, então, os tribunais que não têm peticionamento eletrônico, esse advogado, ele é obrigado, então, a imprimir, assinar e se deslocar fisicamente até o tribunal ou ao cartório eleitoral para poder entregar essa peça, essa petição, para ser apreciada pelo tribunal ou pelo juiz eleitoral, né? Isso em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, que tem um trânsito caótico, por exemplo, pode ser uma grande dificuldade, especialmente dependendo da localização do advogado. Se ele estiver localizado fisicamente muito distante da sede do tribunal, ele pode demorar horas, pode fazer com que ele perca o prazo. Os prazos são em horas, né? Às vezes prazo de 24 horas, e dependendo da situação, da hora que ele saiu do seu escritório até chegar ao tribunal e o trânsito que ele pegar, ele pode perder o prazo, né? Em Mato Grosso não tem o trânsito de São Paulo, mas a gente tem uma diferença grande.
nós temos um estado com dimensões continentais, onde temos municípios que distam da sede do município, da sede da zona eleitoral, às vezes 400 quilômetros. Ou seja, então, você imagina um advogado ter que fazer uma petição num município que pertence à zona eleitoral, mas ter que andar 400 quilômetros para entregar uma petição naquela zona eleitoral, né? Então, 9 tribunais no Brasil utilizam a solução de peticionamento eletrônico desenvolvida pelo TSE. Uma solução bastante eficiente, bastante útil, né, que permite que os advogados peticionem aos tribunais sem precisar se deslocar fisicamente. É bem interessante. Acontece que essa solução só funciona nos tribunais, ou seja, nos TREs, nesses 9 TREs e no TSE. E o TRE Mato Grosso ele propôs ao TSE a ampliação desse serviço, ou seja, o desenvolvimento de novas ferramentas de modo a permitir que se encaminhem petições também para os cartórios eleitorais. Ou seja, nós temos uma eleição municipal, né? E se o advogado não conseguir peticionar o cartório, ele vai ter essa dificuldade de se deslocar. Então, o TSE está desenvolvendo essa solução, está aprimorando ela para que na eleição de 2016 a gente tenha o peticionamento eletrônico também nos cartórios eleitorais. Ou seja, vai facilitar muito a vida dos advogados e do tribunal também. Ou seja, ele vai, ao facilitar a vida do nosso cliente, nós prestamos um serviço melhor, né? Olha, esse é um avanço muito grande. Todas as duas brigas têm o apoio irrestrito da OAB, da Comissão de Direito Eleitoral. E esta briga do peticionamento eletrônico ela é importantíssima. Um estado como o Mato Grosso, que tem tamanhos quase que de um país, temos 142 municípios, o advogado que atua no interior e tem que peticionar lá, a dificuldade é muito grande, porque não tem como, ou você estabelece uma parceria com um advogado e tem que subestabelecer para o advogado no interior, e essa é uma dificuldade grande, porque não conhece os fatos, não sabe do caso, às vezes não milita na área eleitoral, isso é dificuldade, mas tem que ser assim, ou então se desloca até lá. Não temos meio aéreo para chegar, o tempo é muito curto, 42 horas, como eu disse, no máximo. Então, não dá para se fazer absolutamente nada com bastante qualidade. Com o peticionamento eletrônico, isso acaba. Qualquer lugar que tenha que peticionar, estando na capital ou em outra cidade, peticiona-se de onde está, sem nenhuma dificuldade, como é feito hoje no próprio Tribunal Regional Eleitoral. A petição no tribunal já é eletrônica, tem a peticionamento eletrônico, mas não existe ela nas zonas eleitorais e é preciso ser implantado para poder facilitar a vida dos operadores de direito. Nós fizemos biometria em Manaus de forma ordinária, nós iniciamos em novembro de 2014. No entanto, nós intensificamos esse atendimento e aí formamos parceria com vários órgãos, tanto da iniciativa pública quanto privada, e nós tivemos a capacidade de atender diariamente em torno de 10 mil pessoas em dias úteis. E nós atendemos toda a população de Manaus, todos os eleitores. Ou seja, nós concluímos a biometria em Manaus com atendimento de 100,48%. Ficamos com mais eleitores do que tínhamos antes, fruto justamente dessa participação de toda a comunidade, da imprensa, que foi extremamente importante, porque na medida em que fazíamos a biometria, aqueles eleitores novos que chegavam, tanto os que o voto era facultativo, como eleitores de 16 e 17 anos, como os maiores de 70 anos, atendendo o chamamento da Justiça Eleitoral, compareceram e fizeram sua biometria. Eu fiquei sabendo que o Tribunal Regional Eleitoral já estava disponibilizando equipes para atender a comunidade, para que os eleitores fossem até o tribunal e fazer o recadastramento biométrico. E a mídia estava bastante envolvida nessa situação. Fui na internet, no site do tribunal, acessei lá, coloquei meus dados, marquei o dia e a hora que estaria mais acessível para mim. Eu tenho uma agenda diária meio que corrida, então eu fiquei preocupada de deixar para depois e eu não ter tempo, tá entendendo? Então eu digo, bem, eu vou logo agora, que agora eu tenho a data e o dia que estaria bom para mim. Então eu aproveitei e fui logo nos primeiros dias. A biometria de Manaus, antes de tudo, é bom que se diga,
é um grande desafio, porque nós tínhamos mais de 52% do eleitorado do Amazonas concentrado em Manaus. Então, com todo o apoio que o TSE nos deu, não foi suficiente para que nós pudéssemos completar a biometria dentro do prazo a que nós nos propusemos, que era até o fechamento do cadastro. Então, fruto disso, fizemos vários convênios de cooperação técnica, entre eles com a Prefeitura Municipal de Manaus. E esse convênio era em que sentido? A Prefeitura nos disponibilizava não só o espaço físico, onde o eleitor pudesse chegar com conforto e fazer ali a sua biometria, como também servidores. Então, esses servidores eles eram treinados pela Justiça Eleitoral. Nós colocávamos no ambiente de uma secretaria um cartório eleitoral e com vários guinchês. Então, assim, nós tínhamos a capacidade de atender diariamente em torno de 700 pessoas. A campanha Jovem Eleitor ela foi lançada, né, pelo TSE o ano passado, 2015, e também teve uma segunda edição em 2016, em abril, aqui no Amapá. 2015 foi 19 a 20 de novembro e nós fizemos uma programação a nível estadual aqui no estado do Amapá. Ou seja, nós temos um programa também que é Eleitor do Futuro, que nós tem uma equipe comandada pela nossa escola judicial. Ela vai até as escolas e já faz algumas palestras, já faz algum trabalho com esses eleitores, até mesmo menor do que 16 anos. Ou seja, é um universo maior. Nós temos uma cartilha que traz toda essa questão, o que é um processo eleitoral, né? Então, aqui é o Amapá, nós fizemos divulgações na rádio, televisão, nós temos um ônibus, né, que a gente coloca na porta da escola de segundo grau e lá esse ônibus já faz esse atendimento. Nós temos 3 plataformas de atendimentos, né, os kits biométricos que nós chamamos, né, e realmente nós tivemos um êxito significativo em relação ao primeiro lançamento. Foram, se eu não estou enganado, 1.168 eleitores novos, e no segundo lançamento agora, de abril desse ano, 2.168 eleitores jovens, ou seja, de 16 anos até 18 anos incompleto. Então, na nossa avaliação, o Tribunal Regional Eleitoral atendeu a expectativa, né, desse jovem eleitor. Vamos partir para a campanha. Eles gostam, sim. Eles gostam da rede social, então é uma linguagem que eles falam. E eles realmente não ficam alheios ao que o candidato está postando ou que de grande está surgindo em termos... eu tenho filhos jovens, eu tenho filha que optou por só votar aos 18 e tenho uma filha que fez agora, de 15 anos, que já fez o título dela. Hoje, nossos jovens, eles são muito, diria assim, antenados, né? São uns adolescentes que conhecem tudo, sabem de tudo, mídia social, a internet está aí, né, para obter o máximo de informação. Então, eu penso que eles têm que fazer parte disso, eles estão inseridos nesse processo, até mesmo para colaborar com o povo mais idoso, aquele eleitor mais idoso que não tem esse acesso, assim, que tem mais aquela questão da informação, que candidato é bom por isso, por aquilo e tal. E ele pode muito bem contribuir nesse processo e, doravante, as nossas campanhas, a tendência é essa, é ser uma campanha mais curta, uma campanha eletrônica, uma campanha que não suja mais a cidade, né, ambientalmente politicamente correta, né? Não se joga mais santinho, mais aqueles cartazes. Então, esse jovem, ele que vai ser o condutor, a meu ver, nesse processo eleitoral futuramente. Não quero aqui fazer crítica à juventude, nem nada, mas eu ainda acho que só aos 18, sim, que se deveria colher o voto. Mas se temos, o que nós temos que fazer? As campanhas para incentivar, para que o jovem venha sozinho. E isso o tribunal fez, no sentido das semanas do jovem eleitor, para que ele não venha induzido por ninguém ou por
por autoridades ou da escola ou de políticos, não. Nós chamamos o jovem e falamos, olha, a Casa da Cidadania está aberta para que você se aliste, venha, você vai ser bem recebido, é simples. E nós tivemos um aumento muito grande aqui na capital, nós tivemos um aumento acho que de 400 eleitores a mais, só menores ainda, que ainda vão completar 16 anos até o pleito. Então eu acho que a campanha foi atendida. A atuação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público é construída visando resguardar a vontade do eleitor. Esse é o grande ponto, o grande enfoque da atuação dos órgãos do Estado. A Justiça Eleitoral sempre deu resposta, mas elas buscam facilitar. Elas não vão solucionar, não estávamos com um problema insolúvel. É para facilitar, é usar a tecnologia a favor da prestação jurisdicional, nesse caso, da eleitoral. Então, é dinheiro empregado, é estudo, são pesquisas, são técnicos, são técnicas avançadas e que elas atendem tanto os grandes centros, tanto um centro eleitoral como São Paulo, como nós aqui, como se diz, nas franjas do Brasil, né, com centros muito pequenos de eleitores. A ferramenta é a mesma e beneficia todo mundo.